Olá, gente! Na aula de hoje, veremos sobre o would, essa palavrinha pequenininha. Would é um verbo modal, ou seja, um modal verb. E ele tem a função de verbo auxiliar, ou seja, ele vai ajudar alguém. Ajudar quem? O verbo principal, tá? Numa frase com would, haverá dois verbos, o would e o verbo principal. O sentido, a tradução que vai prevalecer é desse verbo principal, pois o would não tem tradução e ele aqui está servindo apenas como verbo auxiliar, tá? Ele também é usado como passado de will. Vocês lembram do simple future, do futuro simples, quando utilizamos o will? O will é a partícula do futuro e expressa aí uma incerteza. Assim como o will, o would também expressa uma incerteza, pois o futuro é incerto. Para você saber a diferença entre o will e o would, é simples, pois o will, ele indica algo que acontecerá no futuro, tá? É algo incerto. Enquanto o would indica algo que aconteceria no passado, ok? Exemplo: I would travel to New York if I had money. I would travel to New York if I had money. Eu viajaria para Nova York se eu tivesse dinheiro. Analisaremos aqui would e travel. Como já foi dito, would ele vai auxiliar, tá? Ele vai auxiliar quem? O verbo principal, que neste caso é travel. Travel significa viajar. Would mais travel é igual a viajaria. Quando eu digo que o would não tem tradução, é isso aqui. Ele com outro verbo vai formar apenas esse iria aqui no final. Essa é a única modificação na tradução, tá? Would mais, neste caso, travel, viajaria. Se eu colocasse aqui would mais play, would play, seria jogaria. Isso, jogaria. Would mais like. Would like. Like é o verbo gostar, então seria gostaria, tá? Outro verbo. Would go. Would go. Go é o verbo ir, então ficaria iria. Entenderam? Would não tem tradução. Quando junto a outro verbo, na tradução, ele dá esse término aqui, ria. Agora vamos aos usos desta palavrinha, do would. Importante. Ele é usado antes do verbo principal, tá bom? Na forma negativa, o que a gente vai fazer? Vai adicionar a partícula de negação, o not, depois do would. Veremos exemplos. Em frases interrogativas, ou seja, quando for perguntas, o would vai iniciar a frase. Em seguida, vem o sujeito. Nesse caso de frases interrogativas, o would não vai ficar juntinho do verbo principal. Logo após o would, você vai precisar colocar o sujeito. Você vai ver também nos exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Andrew said that he could be late. Andrew disse que ele se atrasaria. O would vai auxiliar. Auxiliar quem? O verbo principal. Nesse caso, temos be late, tá? O be, que é o verbo ser, está, be late, mas be late é um phrasal verb.
Phrasal verbs são verbos feitos com duas palavras, tá? Como no caso be late. Be é o verbo, late é tarde. Juntando os dois fica o verbo atrasar. Então, would be late, atrasaria. Andrew disse que ele se atrasaria. Perceba o iria no final. Vamos transformar apenas esta frase aqui, pequenininha, para facilitar, na forma negativa e na forma interrogativa para vocês verem como fica. Na negativa, diz o seguinte, a gente vai adicionar a partícula not depois do would. Olha aqui, esta frase aqui, tá? He would not be late. He would not be late. Ou he wouldn't be late. Ele não se atrasaria. Na forma interrogativa, diz que o would vai iniciar a frase e em seguida vem o sujeito. Vocês lembram o que é o sujeito? Sujeito é aquele que exerce a ação, que executa a ação. Would he be late? Would he be late? Ele se atrasaria. Would, iniciando a frase. He é o sujeito, ele. E o be late, que é o verbo principal, vem depois. Então, percebam que na frase interrogativa, o would e o verbo principal, be late, foram separados pelo sujeito. Nas demais, o would vem junto ao verbo principal, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e vamos às nossas atividades do dia.